Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta terça-feira que lembramos os santos anjos de guarda, vamos começar o nosso programa com esta certeza que esses amigos invisíveis de Deus estão nos ajudando, e muito. Antes de começar o nosso conteúdo, a gente recorda aquilo que falamos sempre. Não deixe de se inscrever neste canal, não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, desde que não seja nos grupos de pastorais da sua paróquia, sem autorização do padre, fora da Diocese de Formosa. Aqui na Diocese de Formosa pode fazer à vontade, não tem nenhum problema. Mas fora da Diocese de Formosa, não publique o nosso conteúdo nos grupos pastorais e das comunidades sem a autorização do seu pároco. Isso mantém a nossa unidade e o respeito que a gente precisa ter. Claro, eu sei disso, tem muitos sacerdotes que não concordam com o conteúdo do programa Oração da Manhã. E eu não vou brigar por causa disso, isso é normal. A gente tem que ter essa paciência. Deixe sempre uma mensagenzinha aqui, um like no nosso canal, porque isso ajuda a plataforma a compartilhar o programa com mais pessoas que ainda não o conhecem. Posto isso, vamos adiante. Bem, hoje seguiremos contemplando a espiritualidade mariana. À luz do livro Por uma Igreja em Subida, do meu querido professor Frei Clodovis, e segunda carta aos Romanos, que é o texto bíblico que a igreja no Brasil escolheu para meditar durante este mês da Bíblia, o mês de setembro. Frei Clodovis abre seu livro mostrando o drama do nosso tempo. A modernidade deslocou Deus do centro da vida humana. Isso tem reflexo até dentro da igreja. Primeiro, pôs Deus de lado, no século XVII. Depois, o dispensou no século XVIII. E, finalmente, o expulsou no século XIX e no século XX. Assim, a energia espiritual do homem foi desviada para onde? Para a política, para a técnica, para a cultura, gerando aquilo que ele chama de mistificação da política, uma falsa mística que substitui o absoluto de Deus por ídolos terrenos, inclusive o marxismo, que a teologia da libertação usa como método de amparo da análise crítica da realidade. Nesse cenário de barulho e de ruídos ideológicos, a figura de Nossa Senhora resplandece como modelo da escuta e do silêncio. Enquanto o mundo moderno grita sua autossuficiência, não precisamos de Deus. Se Deus existe, Ele fica lá em cima, aqui embaixo nós cuidamos. Enquanto isso, Maria se cala e deixa Deus falar. Essa atitude de Nossa Senhora deve ser a nossa. Enquanto esse mundo grita contra Deus, vamos ter a atitude dela. Silenciar e escutar o que Deus quer falar conosco. O Evangelho retrata aquela que guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Isso é que o Evangelho fala de Nossa Senhora. No livro de Clodovis, nós temos o seguinte alerta. Sem espiritualidade, até a política se torna uma falsa religião. Mas quando se guarda a primazia de Deus, a vida floresce. Maria é a resposta de Deus à modernidade, secularizada. Uma mulher que não se deixou arrastar pela praxe do mundo, mas se entregou à fé obediente. O que falta hoje no ser humano
moderno, modernista. Humildade. O ser humano, por si mesmo, não é nada. Basta a gente ir ao cemitério e constatar isso. Basta ir ao cemitério. É impressionante o cemitério da Notre-Dame de Paris. Lá está o túmulo de Voltaire. Aqui se jaz Voltaire. Todos sabem o que foi esse homem na Revolução Francesa, inclusive perseguindo a igreja. São Paulo, na sua carta aos Romanos, descreve a lógica dessa fé. A fé vem da escuta. A escuta pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Maria é a primeira discípula, porque é a primeira que escuta. Não se coloca como centro, mas abre o coração à palavra que se encarna nela. Gente, nós não podemos fechar o nosso coração a essa escuta de Deus. Vamos parar um pouco e pensar nisso aqui. O católico precisa escutar Deus. A gente escuta Deus na oração, no profundo da nossa alma, nas nossas inquietações. Nossa Senhora é esse modelo de escuta da palavra que nela se fez carne. E mais, São Paulo recorda para nós, o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26. O silêncio de Nossa Senhora não é vazio, mas lugar onde o Espírito ora dentro dela. E ora também dentro de mim, dentro de você, se a gente escuta. Católico que não quer escutar Deus, que não medita a palavra de Deus, vai esvaziando. Por isso, meu prezado ouvinte, Nossa Senhora é mestra da vida espiritual. Ensina-nos que a verdadeira subida começa pela escuta humilde e pelo recolhimento diante de Deus. Uma igreja em subida precisa aprender de Maria o valor do silêncio contemplativo. Frei Clodovis adverte no seu livro que a modernidade fez da ação um absoluto e relegou a oração ao segundo plano. Isso também dentro da igreja. Todo esse ativismo pastoral, uma evangelização falsa que não tem amparo na espiritualidade, no jejum, na penitência, na esmola, não funciona. O resultado é uma igreja tentada ao ativismo, ao eclesiocentrismo, ao sociologismo. Enquanto que o Papa Paulo VI já dizia no concílio: só Cristo é fonte de todo o vigor, grandeza e beleza da igreja. A igreja procede de Cristo e leva a Cristo. Nossa Senhora viveu isso de modo muito perfeito. Toda a sua vida aponta para Cristo. E se a gente quer lembrar um Papa agora recente, o Papa Leão XIV, nas suas meditações, olha lá, Cristo está no centro. É maravilhoso o conteúdo catequético, miliasta do nosso Papa Leão XIV, que traz o cristocentrismo. Enquanto o povo moderno cria a cristofobia, a raiva a Cristo, como a gente vê até nos carnavais da vida, o Papa está chamando a atenção. A nossa sociedade, o Ocidente em crise, só pode levantar-se das cinzas se deixar Cristo vir para o centro. Do contrário, nada feito. Assim, neste dia 9 de setembro, nós somos chamados a olhar para a Mãe de Deus e aprender dela a espiritualidade da escuta e do silêncio. A igreja não se renova com barulho, mas com corações que sobem até Deus no silêncio contemplativo. Por isso, gente, vamos trabalhar a nossa liturgia para que a liturgia realmente seja aquilo que o Concílio Vaticano II
deu para nós de prognóstico lá na Sacrosanto Concílio. Uma liturgia despojada, uma liturgia profunda, mistérica, uma liturgia contemplativa, sem essa bateção de palma, essa barulheira com baterias, com tanta coisa, que agride o nosso espírito, agride a nossa espiritualidade. Nós precisamos crescer nisso. Entenda ministério de música, entenda isso. Isso não é uma crítica a vocês, que vocês muitas vezes fazem muito barulho na missa, que vocês não sabem o que é a missa. Vocês não foram catequizados. Vocês são importantes, mas estude, aprofunde sobre a música litúrgica, a contemplação, o uso do órgão, as antigas melodias da igreja que ajudam a rezar. Muito cuidado com a música profana, com os estilos estranhos que entram na nossa liturgia e que nos impede de contemplar e de rezar. Isso é uma trava, é um cadeado ao crescimento da igreja em subida. Meu querido ouvinte, o evangelho de hoje, Lucas 6, 12 a 19. Jesus escolhe os apóstolos e cura os enfermos. O evangelho narra que Jesus passou a noite inteira em oração, em silêncio diante do Pai. Depois dessa subida espiritual, desceu a planície, escolheu os apóstolos e curou uma multidão de enfermos. Veja aqui a importância de preparar tudo espiritualmente, uma palestra, uma homilia, uma escolha para ministros, uma decisão sobre a ordenação, tudo deve ter esse amparo da oração, porque o mestre disso é Cristo. Jesus, antes das suas grandes ações, ele passou noites em oração. Aqui está a pedagogia dele, do Cristo. Primeiro subir em oração, depois descer em missão. Isso vale para tudo, para os negócios que vocês, empresários, fazem. Primeiro é preciso subir em oração para sentir se esta opção, se este investimento é da vontade de Deus. Maria também viveu isso plenamente. Primeiro a escuta no silêncio, depois a missão de servir, como em Caná ou também na visitação. A igreja precisa, através de nós, seus filhos e filhas, aprender a mesma dinâmica. Contemplar para agir, orar para servir. Vamos repetir essa frase? Contemplar para agir, orar para servir. Concluindo nosso momento de fé, de oração nesta manhã abençoada, quero pedir a Deus por você que está se preparando para o seu trabalho, você que está doente, que está em casa, em cama e escuta o nosso programa e reza conosco, orando por vocês que já estão tomando café e apressadamente para não chegar atrasado no serviço, você que vai escutar o programa mais tarde, Deus está conosco. Peçamos a graça de sermos discípulos que sabem escutar. No mundo de tanto barulho, sejamos homens e mulheres de silêncio orante, como Maria, para que nossa missão seja fecunda. Rezemos juntos. Senhor Jesus, dai-nos a graça de aprender de Maria a espiritualidade da escuta e do silêncio. Que como ela saibamos guardar vossa palavra no coração e deixá-la frutificar em nossas vidas. Concedei à vossa igreja ser sempre em subida, para poder ser fielmente em saída. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e dos santos anjos, venha sobre você, ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada terça-feira,
na companhia dos anjos. Deus está contigo sempre. Amém.